Convido os irmãos a abrirem no livro de Êxodo, capítulo 20. O texto é o versículo de número 17. Estamos chegando aqui ao 10º mandamento. Eu não liguei? Tem certeza? Eu liguei. Veja aqui. É isso mesmo, né? Estamos chegando ao 10º mandamento. Acho que não está saindo som aí do microfone. Volta ao anterior. Para quem é nosso visitante, deixa eu explicar. Temos vindo nessa rotina de pregações baseadas no Decálogo, nos 10 mandamentos. Então já há um bom tempo temos acompanhado esse texto de Êxodo 20. E hoje nós vamos ao 10º mandamento. Você é capaz de repetir o 10º mandamento numa só expressão: não cobiçarás. Mas nós veremos que com este mandamento não só o Senhor pede que não cobicemos, mas que tenhamos um espírito pronto para receber de Deus as suas bênçãos e para pensar em nosso próximo de forma positiva. Então quero convidá-lo a meditar nesse texto e a avaliar o próprio coração, a buscar dentro de si mesmo, buscar dentro de sua alma, em que tem o pecado contra esse mandamento. E quem sabe não só pensar de maneira negativa, mas pensar na falha da ausência de algo positivo, que é a ideia de pensar no bem do próximo e no progresso do nosso próximo. Então abra sua Bíblia em Êxodo 20, no verso 17. Voltou ou não o som? Eu não estou ouvindo, não? Os irmãos do som aí, por favor, me ajudem, me socorram. O texto diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Vamos pedir o auxílio do Senhor mais uma vez? Pai, desperta-nos para esta avaliação. Desperta-nos para qualquer sombra de cobiça que ainda exista em nós. Ajuda-nos a perceber em que temos pecado. E ajuda-nos a fazer caminhos retos para os nossos pés. Ajuda-nos a viver segundo os teus mandamentos, para amarmos mais o Senhor e evidenciarmos este amor, amando o nosso próximo. Ajuda-nos a meditar nessa palavra, Deus. Nós rogamos, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, agora está alto. Meus irmãos, quando nós olhamos os 10 mandamentos, devemos aprender que o cerne desses mandamentos é que o resultado que Deus espera é que nós o amemos mais. Ótimo, agora ficou ótimo. O resultado dos 10 mandamentos é que Deus espera que nós expressemos o amor por Ele de maneira prática. Deus não deseja apenas uma igreja teórica, um cristianismo cheio de teorias sobre o que seria bom se todos praticassem. Como disse Jesus, caíram os meus outros olhos. Como disse Jesus, nós somos bem-aventurados, somos homens prudentes, sábios, quando ouvimos a palavra e a praticamos. Não existe nada de teórico na Bíblia, senão que Deus nos concede o seu livro e as suas leis com o objetivo de que o amemos mais e expressemos este amor de maneira prática. Amar o próximo, meus irmãos,
é mais do que simplesmente fazer o bem. É desejar o bem para o próximo. Tem a ver com coisas mais profundas que somente os atos. Tem a ver com os desejos mais secretos do coração. Porque às vezes eu posso fazer o bem para alguém, mas no coração não alimentar aquele bem. Eu posso entregar uma cesta básica, mas no coração não ter nenhum tipo de misericórdia. Posso fazer o bem até egocentricamente para aparecer, para ser louvado pelos homens. Deus deseja que a nossa vida com Ele, a nossa vida de amor a Ele, e a nossa vida prática de amor, seja honesta, sincera, seja verdadeira. Então, quando a gente estuda os 10 mandamentos, quando a gente lê, quando a gente medita na lei de Deus como um todo, a busca que tem que estar presente para cada um de nós nessa meditação é: eu preciso amar mais a Deus. O 10º mandamento, meus irmãos, é um mandamento que tem a ver com a providência de Deus. Tem a ver com receber de bom grado as coisas que Deus nos dá, e as coisas que Deus, e principalmente o 10º mandamento, as coisas que Deus dá para o nosso próximo. Então, nós temos que trabalhar contra os desejos secretos do nosso coração. Quando esses desejos secretos do nosso coração estão nos afastando de Deus e do nosso próximo. O primeiro destaque que eu quero fazer nesse mandamento é que não cobiçar envolve uma luta pessoal contra esse desejo do coração. Envolve uma luta pessoal contra coisas escondidas dentro de nós. 2 palavras bíblicas são as mais usadas para falar sobre cobiça. A palavra hebraica chamad e a palavra grega epifemia. Ambas têm a ver com a ideia do desejo do coração. O desejo mais secreto, aquele que está por dentro, que às vezes nem é revelado, que as pessoas não conhecem, que nós muitas vezes mascaramos, mas que Deus conhece muito bem. Um bom exemplo do uso desse verbo está lá em Josué capítulo 7, verso 21. Vou ler para vocês. Trata-se daquele momento em que Acã, depois que o povo invade Jericó, ele volta. Deus tinha dito: não pegue nada. E Acã vai e pega a capa babilônica, pega os ciclos de prata e pega as barras de ouro. Deus diz assim: quando vi, depois que ele é descoberto, ele confessa o pecado dele. Aí ele diz: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Meus irmãos, a despeito da vontade, da ordem do Senhor, este homem cobiçou, e a cobiça o fez contrariar o próprio Deus. O seu coração, o coração de Acã, estava trabalhando contra ele, e ele não tinha percebido. Da mesma forma, Caim, quando matou Abel, nós temos lido aqui repetidas vezes. Disse o Senhor a Caim no capítulo 4, verso 7 de Gênesis: o teu desejo será contra ti. Meus irmãos, quando o nosso coração trabalha contra nós, é quando os desejos do nosso coração perdem de vista que amar a Deus e viver para Deus é mais importante. Nós temos que lutar contra esses desejos. Às vezes eles aparecem no nosso dia a dia, no desconforto que às vezes a gente teve com alguém na igreja, no descompasso que a gente tem com as coisas que acontecem na nossa vida. De repente as coisas não saíram como eu queria, e eu planejo então resolver o problema que Deus não resolveu. Eu desejo um caminho que Deus não queria para mim.
O nosso coração começa a planejar, começa a maquinar. Nós precisamos tomar cuidado. Porque a cobiça, ela nasce dentro de nós. A cobiça está dentro do nosso próprio coração. Eu quero então destacar que você comece a perceber isto. Comece a avaliar as suas próprias atitudes, os seus pensamentos e os seus desejos. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 1. Tiago nos oferece uma visão sobre o nascedouro do pecado, a semente do pecado em nós. E é muito comum que nós passemos por certas dificuldades. E em alguns momentos de dificuldade, de tentação, nós tentemos caminhos que não são os de Deus, ou não sejam os de Deus. E Tiago fala assim, verso 13: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. A cobiça no nosso coração é como uma mola, que nos impulsiona a viver a despeito da vontade de Deus, que muitas vezes nos impulsiona a viver segundo a nossa vontade, que acaba por nos trair, ou trair o nosso desejo de servir a Deus, buscando servir-nos a nós mesmos. Então, meus irmãos, nós precisamos ter ideia de que essa luta, ela não é simples, e ela não é fácil, e ela acontece para todos nós. Todos nós, em alguma medida, estamos debaixo desta luta. Alguns estão mais capacitados pelo Espírito já a lutar, mas não podem abrir mão da luta, e não podem abrir mão da responsabilidade de encarar seriamente a cobiça. Às vezes a gente pensa sempre de uma forma muito grosseira, né? A cobiça. Ele está com inveja. Mas às vezes ela se disfarça. Às vezes ela não é tão grosseira. Por exemplo, Acã. Acã, Deus mandou destruir a cidade de Jericó. Deus falou, queima tudo, não fique nada, nada fique de Jericó e não peguem nada. Acã tinha passado um tempo no deserto, agora estava entrando na terra de Canaã. Ele já era de uma segunda geração nascida no deserto. Seus filhos já tinham nascido ali também. Acã está entrando naquela terra e de repente ele está pensando assim, gente, estou começando a vida agora. Eu não tenho fazenda, eu não tenho nada. Isso aqui tudo vai ficar por aí, um dia algum andarilho vai encontrar isso, por que o beneficiado não pode ser eu? Por que eu não posso pegar? Não vai pertencer mais a ninguém, está todo mundo morto em Jericó. Talvez Acã estivesse pensando no futuro da sua família e dos seus filhos. Talvez Acã estivesse usando um conceito racional. Vem cá, para que Deus quer que a gente abandone tudo isso? Sejamos sinceros, é um desperdício. Meus irmãos, Acã não tinha dimensão na sua mente do que é submeter-se à vontade de Deus. Ele achou que podia construir, que devia ser o responsável pela construção do seu futuro. Quando Deus disse, de Jericó vocês não peguem nada, Deus com esta palavra estava dizendo, deixa que eu cuido de vocês. Vocês não precisam de nada que pertença a Jericó. Eu vou cuidar de vocês na terra de Canaã. E é no meu tempo que eu vou cuidar de vocês. Acã achou que ele não deveria só confiar na promessa de Deus. A cobiça de Acã estava disfarçada. Talvez de racionalismo.
talvez de preocupação com o futuro, talvez o nome que ele daria sobrevivência, investimento na família. E talvez se Acã começasse a falar, gente, vocês não acham que eu estou certo? Que a gente não pode desperdiçar isso tudo? Talvez ele encontrasse quem dissesse assim, é verdade, ô Acã, é melhor você garantir, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A cobiça é uma força que está dentro do nosso coração. Ela não vai nos convencer só de maneira grosseira. Nós podemos ser tomados pela cobiça com as sutilezas das propostas do pecado. O duro da luta contra a cobiça é que devemos claramente lutar contra o nosso próprio coração. É contra os nossos desejos. O mandamento, o 10º mandamento, ele não é um mandamento dado apenas porque Deus quer evitar coisas grosseiras, como inveja, desejar o que é dos outros. É porque Deus deseja evitar que o nosso coração deixe de confiar nele. Não cobice, porque Deus sabe o que você precisa. Então se submeta mais a Deus. Outra coisa que eu quero destacar é que a cobiça será uma luta, ou não cobiçar será uma luta contra a falta de alegria no sucesso dos outros. Deus nos conduz à questão do relacionamento com o próximo, mais uma vez aqui nesse mandamento. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E agora mais uma vez o próximo. Não cobiçarás nada que pertença ao teu próximo. O ser humano é dominado por um espírito muito competitivo, nós somos assim, desde crianças. Constantemente nós vivemos debaixo do estigma da comparação com as outras pessoas. Meu cabelo, cabelo do outro, ou a falta de, ou a abundância de, minha roupa, a roupa do outro. Ainda que talvez a gente não goste de admitir, né? Você já teve aquele momento de cobiça da nota do seu colega na escola? Ele nem é tão dedicado quanto você, ele nem presta tanta atenção na aula e tira 10. A gente diz, um miserável, ainda tira 10. Já passou por aquela experiência de depois de ter terminado o curso, né, a sua graduação, encontrar o colega 10 anos depois? Ah, a festa da classe, da turma. Aí você chega lá com o seu carrinho 1000, e ele chega lá de, não sei que carro que é bom aí, uma picape, cabine dupla, última geração. Ô rapaz, como é que você está? Eu estou bem. Aí você vê ele, ele agora é presidente de uma multinacional, vocês fizeram o mesmo curso, e ele ainda era um aluno bem ruinzinho. E que você fica meio assim, por que ele tem tudo isso? Mesmo que a gente não queira admitir, parece que a competição é algo muito presente no ser humano. Parece que nós desejamos e ficamos incomodados quando os outros recebem bênçãos que não recebemos. Parece injusto. Parece que Deus tem errado em não me dar aquilo que deu para o outro. E eu tenho que lutar contra esse sentimento que pode ser que ele brote no seu coração sem você querer. E você tem que lutar contra a sua falta de alegria no sucesso do seu próximo. Se você perceber bem o texto de Êxodo,
Ele vai falar de todas as coisas que tem o seu próximo. Fala da casa do próximo, da mulher do próximo, do servo, da serva, do jumento que o próximo tem. Imagina aquele povo do deserto que está chegando na boa terra de Canaã e que andaram lá por alguns anos. Está lá o colega, né, andando junto com ele no deserto. Ele só com a bengalinha, só com o cajado aqui, e o outro tem um escravo carregando a trouxa, as malas, né? As trouxas é a mala, tá? Desculpa. Ele tem um jumento para... Não estamos todos no mesmo barco? Né? Deus não é um só? Meus irmãos, o Senhor quer nos lembrar que Ele tem que ser toda a nossa alegria. A única coisa que nós temos de valor, que vale a pena ter, disse o apóstolo Paulo, Deus é tudo em todos. Se você aprender a ter satisfação em ter a Deus, você pode ler o Salmo 23 dizendo, se eu tenho Deus como meu pastor, não sinto falta de nada. Meu irmão pode ter 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes mais que eu. Ministérios de pastores é bem assim também. A gente sai do seminário tudo igual, né? E a gente sai do seminário comparando quem pregou melhor. Porque tem nota. Você fala, nossa, eu preguei melhor que todo mundo. Significa que eu vou ser um pastor melhor que todo mundo, que a minha igreja vai ser maior que todo mundo. Aí você vai para a igreja que não cresce. Uma igreja que o trabalho é difícil. Aí tem encontro de presbitério. Aí você encontra o colega, e o colega só contando bênção. Recebi mais 100 por profissão de fé esse ano. E eu tenho um colega, eu vou confessar os pecados. Eu tenho um colega que toda vez que eu encontro ele conta quantas profissões de fé ele fez. Eu estou quase falando para ele, fulano, eu não vou mais conversar com você sobre igreja. E quando o colega é presenteado, e além de ter muitas profissões de fé, a igreja dá para ele uma viagem ao redor do mundo. Não, aqui eu já estou exagerando, tá? Para não parecer muito pessoal. Está na internet. Nós temos que lutar contra esta nossa falta de alegria no sucesso do próximo. Olha só, isso aconteceu no deserto também, com Moisés, Arão e Miriam, os 3 irmãos. Abra lá em Números 12. Vocês sabem, Moisés era um homem que falava com Deus face a face. E o povo admirava Moisés. E o povo amava Moisés. E Miriam e Arão, os irmãos, começaram a ficar com dor na parte do meio aqui do braço. Verso de número 2 assim, lá em Números 12, que eles dois disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o Senhor ouviu. O ruim deles é que o Senhor estava ouvindo o coração deles. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós 3, pensa aqui a voz de Deus, vós 3, saí à tenda, venham até a tenda da congregação. Aí eles foram. Miriam até essa hora não sabia o que ia acontecer, mas estava sendo convocada pelo Senhor. Arão também não, Moisés também não, e eles vão. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs na porta da tenda.
Aí ele chamou Arão e Miriam. Eu acho que nessa hora eles pensaram, agora sim, chegou a nossa vez. E eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele. Eu não falo com ele por visões nem sonhos. Eu falo face a face, face to face. Claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? A cobiça de Arão e Miriam os tornara insensíveis à vontade de Deus. Eles não queriam admitir que Moisés, por causa da vontade de Deus, estava um degrauzinho acima. Qual é o problema disto? Qual é o problema do meu colega fazer 100 profissões de fé ao longo do ano? Por que você e eu temos que encontrar defeitos? Ah, ele deve estar fajutando. Irmãos, nós precisamos nos alegrar, porque Deus tem abençoado nossos irmãos, porque Deus tem agido na vida deles. Não é uma competição, é a vontade de Deus que se revela sobre o seu povo. E ela é perfeita, ela é agradável, ela é boa. Devemos nos comprazer no que Deus faz. Esse sentimento negativo, nós podemos também chamar de inveja, como você queira. Ele é um desconforto com o progresso do próximo, seu crescimento, sucesso. O Salmo 73 fala que às vezes nós também invejamos os ímpios, que eles não têm dificuldades. Depois você lê o Salmo 73. A cobiça leva o homem a desprezar e até matar o seu próximo. Ela conduz o homem à prática da injustiça e à falta de amor. Sem querer, isso vai minando o nosso senso de justiça. E nós vamos enveredando pelo caminho do desamor. O 10º mandamento, ele é um alerta contra isto. E nós devemos lutar. E eu quero encerrar observando mais uma coisa neste 10º mandamento. Que não se trata também apenas de se alegrar no sucesso do meu próximo, mas que nós devemos ir além. Nós devemos lutar pelo sucesso dele, trabalhar positivamente para que ele cresça. Veja, o mandamento está dizendo: não cobicem. Então, fiquem felizes com o sucesso do outro. Mas além disso, o mandamento implica em eu trabalhar para que o outro cresça. Eu lembro de João Batista. João Batista tinha muitos seguidores. Muitos iam atrás de João Batista no deserto. E ele dizia para eles: eu não sou o Messias. Eu não sou o Salvador. Porque aquele que virá é maior do que eu. E quando Jesus Cristo veio, que ele batizou Jesus, os discípulos dele perguntavam: e agora, João, o que a gente faz? Sabe o que João dizia? Importa que ele cresça, que eu diminua. Vá com ele. Eu não preciso de discípulos, eu sou discípulo dele. Investir para que o outro cresça. Os discípulos de João foram até a prisão, outros discípulos. João estava preso. E eles chegaram para João e falaram: e agora, João? O que a gente faz? Aí eles falam, e João fala: o que está acontecendo lá? Ele está curando as pessoas. Ele está fazendo milagre, ele está expulsando demônios. E João dá glória a Deus. E João diz aos seus discípulos: sigam ele.
Sabe, meus irmãos, nós temos que aprender a amar o sucesso do nosso próximo e a trabalhar para que ele cresça. O texto aqui lá de Êxodo, ele faz uma relação que eu sei, ela não é uma relação exaustiva, dizendo todas as coisas. Se não tiver na lista eu posso cobiçar. Não. Ele está exemplificando áreas da vida do seu próximo. Ele resume dizendo, não cobiçarás a casa do teu próximo. É como se ele estivesse falando, nada que o teu próximo tenha construído. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, a família dele, as suas bênçãos familiares, seus filhos. Não cobiçarás o seu servo nem a sua serva. Naquele tempo a relação de riqueza tinha muito a ver com a produtividade do campo, e pessoas que tinham servos significava que eles tinham muita produtividade. Eram pessoas que estavam crescendo financeiramente, crescendo em termos de status social. Não cobiçarás o boi, nada, o jumento, coisa alguma que pertença ao seu próximo. Com essas palavras, meus irmãos, o que Deus está exemplificando é que nós devemos ter paz no nosso coração quando o sucesso do nosso próximo fica evidente. Mas quanto depender de nós, devemos trabalhar para que ele chegue lá. Devemos agir favoravelmente. Talvez você tenha a oportunidade de chegar para alguém e aconselhar alguém. Um jovem chega para você, já tem anos de estrada, fala, olha, eu estou na dúvida se eu faço esse negócio ou não, e você dá um bom conselho, e ele vai muito bem. Se você pode fazer isso, faça. Não se negue a agir em benefício do crescimento do outro. Ministerialmente, irmãos, na igreja. Tem lá aquele irmãozinho, eu já toco aqui no conjunto de louvor há 50 anos, tal. E chegou um irmãozinho agora com 10 anos de idade, na primeira vez que pegou o violão, arrebentou. Fez tudo que eu não sei fazer. Eu já falo, olha, você não tem idade para tocar aqui não. Trabalhe para que ele cresça. Sabe aquele presbítero de muitos anos no conselho? Nada pessoal contra ninguém, hein? Gosto de presbíteros de muitos anos. Mas chega aquele novo. E ele está logo motivado. Trabalhe para que ele cresça. Acabou de chegar na igreja. Que é isso? Vai ter que ficar aqui 10 anos para poder ser tesoureiro da igreja. Meus irmãos, nós não precisamos de nada disso. Nós só precisamos mostrar que amamos a Deus, amando o nosso próximo e trabalhando para o seu crescimento, fazendo tudo o que ele precisa. Não faça uma competição dentro do lar, quem manda mais. Não faça uma competição. Se você, famílias, especialmente famílias que têm muitos irmãos, competição é igual na casa de Jacó. Os filhos veem José, quem ele pensa que é? Aí você tem um irmãozinho mais novo, que nem eu tenho, que é gêniozinho. Tudo que ele põe a mão vira ouro. Que ele cresça com a graça e com a bênção de Deus. Se alguém está conquistando algo que você não conquistou, louve ao Senhor. E se você puder ajudá-lo, ajude. Isso é ser cristão. Isso é atender ao mandamento do não cobiçarás. É trabalhar para que o nosso próximo seja grande e nós menores. Sempre assim. Sempre vivendo para a glória de Deus e para a bênção do nosso próximo. Pense que o seu crescimento pessoal está diretamente ligado ao crescimento do seu próximo. Não resista em ajudar alguém
na medida em que estiver ao seu alcance fazê-lo. Torça pelo seu próximo, mas também ajude-o no seu progresso. Eu quero concluir pensando que a melhor palavra para definir o que nós temos de fazer agora é lutar. Porque não é natural. Nós lutamos contra o nosso coração para realizar e para alcançar esta elevada condição de vida. Mas tem que ser objetivo nosso viver assim. Dizem que a melhor defesa é o ataque, né? Eu também acredito que seja. Então, a melhor maneira de não cobiçar é trabalhar para que o outro cresça. Você vai treinar o seu coração a sentir alegria no sucesso do seu irmão. E há algumas bênçãos para quem vive assim. Algumas alegrias. Eu posso dar alguns exemplos. Eu posso dizer da minha alegria de ver, por exemplo, o reverendo Wilson Cunha, que era uma criança que eu vi fazer a pública profissão de fé, só não carreguei no colo. Mas o crescimento, o despertamento. Está a vovó ali que está um sorriso só, né, vó? Como é bom a gente ver isso. Filho da nossa terra, filho da nossa casa, saído de entre nós, alcançando condições maravilhosas, irmãos. E quando eu vejo os jovens progredindo economicamente, é a bênção do Senhor entre nós. Então isso é bênção de todos nós, porque nós nos alegramos quando os nossos filhos vão bem. Esse é o mesmo sentimento que deve nos dominar como igreja. E como deve isso nos dominar em todos os sentidos, até na sociedade. Nada melhor que um coração disposto a pensar no próximo e desenvolver um verdadeiro cristianismo. Nada melhor que isso. E eu quero encerrar fazendo uma aplicação para a nossa igreja, bem prática. Uma das dificuldades das lideranças, dos trabalhos em geral, é que às vezes a gente só se esforça por aquilo que é a gente que faz. A gente se dedica bastante naquilo que vai trazer reputação para nós. Mas se nós mudarmos este padrão e começar a investir no sucesso do próximo, pense bem, você não tem nada a ver com a direção daquele trabalho, daquela realização, daquele ministério, mas pelo bem do seu próximo, você dá assistência ao trabalho. Isso iria eliminar um monte de problemas da nossa liderança, talvez o maior deles, que é convencer você a participar. Próxima vez que a Patrícia chamar, vamos lá para o Solid Rock. Ah, mas é a Patrícia que está à frente, ou a mocidade que está à frente. Mas é a gente pensar, pelo bem, crescimento dessa liderança, eu vou investir. Veja como é simples. Reflita bem. Como é simples quebrar o mandamento. Aparentemente não estamos cobiçando, mas também não estamos cumprindo a regra de pensar no próximo. Então eu quero clamar à Igreja Presbiteriana de Vila Formosa para que sejamos dominados pelo espírito de investimento no nosso próximo. Que sejamos conduzidos por uma percepção de que é investindo nos outros que investimos em nós mesmos. Que o amor que nós declaramos a Deus só pode ser de fato visível quando nós somos instrumentos para abençoar a vida do nosso próximo. Não importa se ele está aqui há um dia, 2 dias, há 10 anos, 20 anos. Não importa qual é a situação em que ele chegou. O que importa é que
nós temos um Deus a quem servimos e por amor a Ele, nós amamos os demais. Um espírito de valorização do próximo poderá irromper entre nós um novo modelo de participação na igreja. Eu quero ver o progresso do coral. Aí eu quero ver o progresso da UPH. Não importa que seja o presidente o Isaac, o Oséias, o João, ou quem quer que seja. Quem estiver lá, eu quero que cresça. Que mudança, hein, irmãos? A minha oração é que Deus nos ajude a ter um amor sincero uns para com os outros. O ministério com Libras, ou o ministério com surdos, tem crescido, tem realizado um grande trabalho. E nós temos que investir nesse ministério. Isso implica em você orar e entusiasmar nossos irmãos para isto. Assim como tantas outras áreas. Nós estamos sentindo falta deles aqui, não estamos? Mas eles estão treinando para fazer uma interpretação mais precisa lá pela internet. Aquele local onde a Tati está agora, né? É um estúdio que temos onde fica melhor a visualização do sinal. Isso é progresso. O progresso da igreja. É seu progresso, porque é progresso deles. É nosso. Vamos orar por eles. E vamos louvar a Deus com eles. Nosso Deus, ajuda-nos a ouvir Tua palavra e a viver por ela. Conceda-nos a liberdade do Espírito Santo para praticar tais obras, conforme o Teu querer, conforme a justiça do Senhor, para que sejamos semelhantes a Teu Filho Jesus. Ele que nos ensinou que viver para o próximo é objetivo de vida. Ele que dispôs a sua própria alma para viver por nós. Ajuda-nos a imitar o seu exemplo e a dispor o nosso coração em favor do nosso próximo. Que a bênção de meditar na Tua lei, Deus, nos conduza a um modelo de vida que, ainda que o mundo não entenda, nos conduza a viver em felicidade diante do Senhor, a viver em refrigério de alma e a sentir paz. E quando não for possível sentir paz, pelos resultados práticos, que aparentemente é como o mundo nos avalia, sintamos paz e termos feito e cumprido toda a Tua vontade, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Deus, para que este espírito de amor tome conta de nós, para que seja a marca deste rebanho, do Teu povo na face da terra. E que a graça do nosso bom Deus, o Pai, o amor de Jesus Cristo, o Deus Filho, e as ternas e eternas consolações do Deus Espírito Santo, repousem sobre vós, meus amados irmãos, e sobre toda a nossa família da fé, espalhada pela face da terra, hoje e todos os dias, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.